Olá, no Espaço Aberto de hoje nós vamos falar sobre ética em forma de escrita, no livro lançado pelo professor de História Silvio Durante. A gente já conversava muito sobre essa questão de ética e neste momento em que o país discute o seu destino, esse tema é bastante apropriado. Ele está sendo apresentado no Sarau do Viaduto, na Praça Rui Barbosa, na última edição de uma série que nós também aqui, pela rádio e pela TV Câmara, compartilhamos em relação à comunidade. Silvio, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. Vamos sair um pouco da história para a literatura, da literatura em específico para os contos poéticos, para a gente poder bater um papo sobre isso. Antes, por que a escolha pelo tema ética? Bom, Nelson, obrigado pela oportunidade. Agradeço aí a acolhida da TV Câmara, da Rádio Câmara. E a ética sempre foi um tema muito presente na minha formação acadêmica e também quando eu comecei a dar aula de História e Filosofia para o ensino médio. Era um tema que eu gostava muito de trabalhar com os alunos, é um tema cuja a resposta de reflexão dos alunos é muito interessante, eles apresentam resultados muito interessantes a partir das suas realidades. E reunindo então essas notas de aulas que eu usava com os alunos, eu decidi então compilar tudo isso em forma de livro. Então os contos e os textos que estão aqui é resultado de um trabalho de sala de aula. E inclusive o leitor que tiver a oportunidade de ver o livro vai notar essa postura didática desse material. E como você mesmo disse, é um tema que está sendo muito debatido no nosso país, não só pela questão eleitoral que está posta, mas porque os recentes casos que nós tivemos, seja na política, seja na sociedade de maneira geral, leva com que as pessoas hoje discutam a ética, pesquisem na internet sobre o tema de uma maneira mais acentuada do que, por exemplo, há 10 anos atrás, ou até mais recente, até 5 anos atrás, para pegar um marco temporal mais recente. Não era um tema que estava tão em voga, você não tinha tantas pessoas debatendo como você tem hoje em qualquer resultado aí de pesquisa nos buscadores da internet, por exemplo. O número de resultados para o verbete ética aumentou muito. Então, a sociedade está debatendo, o que é muito positivo. Aproveitando a sua experiência na sala de aula, aparentemente o que possa aparecer na desinformação ou por estar longe do tema em relação sobretudo ao público jovem, filosofia, ética, discussão sobre essa reflexão de comportamental de condutas no dia a dia é sim uma temática que permeia o jovem. Nelson, veja só, a maioria das escolas onde eu trabalhei, primeiro elas são localizadas em periferias, o que nos dá um público com uma realidade bastante complicada. Eles têm ali a violência, eles têm ali a falta de infraestrutura e uma série de outros fatores que tornam a vida desse jovem da periferia muito difícil. Diferente, por exemplo, de ter acessos a serviços públicos que algumas regiões da cidade têm. Então, quando a pessoa tem as dificuldades materiais postas, e nós cobramos dele uma postura ética ou cidadã, como alguns casos a gente também trabalha com eles, qual que é o retorno que esse jovem tem da sociedade para que ele possa agir de maneira ética, agir com uma conduta, vamos dizer assim, boa para a sociedade, se tudo lhe falta? E era justamente nessa necessidade das questões materiais onde nós conseguíamos então trabalhar com eles questões mais fundo da natureza humana. Como preservar a dignidade humana, o que é a dignidade humana, sendo que para ele faltava a garantia dessas dignidades. Então as reflexões elas eram muito ricas a partir daí, né? Por que as reflexões e os saberes éticos dizem coisas maravilhosas, e até a própria Constituição do Brasil, quando a gente trabalhava com eles, óbvio que a Constituição era um tema muito presente, garantia a eles uma série de direitos, mas esses direitos jamais tiveram presente na realidade deles. Então, veja só como que o tema ética, ele começa no eu individual, mas ele facilmente se expande para o coletivo, né? A sociedade, a comunidade em que ele está inserido. Então, acho que é muito interessante esse tema e inclusive um apelo para que os professores trabalhem esse tema com seus alunos, né? Nós temos que lutar para que as disciplinas aí de história, filosofia estejam presentes nos currículos escolares e que não haja a diminuição dessas disciplinas nas grades curriculares.
Muito legal. Aqui no formato do livro Éticas Poéticas, contos poéticos, textos e ilustrações, como a minha própria leitura, já fala da estratégia que você adotou do ponto de vista gráfico, de conteúdo aqui, para poder abordar e, sobretudo, eventualmente atingir também em cheio o público jovem. Afinal, é dessa experiência que você contou que vem essa relação do produto final. Contos poéticos, você está mais de uma linguagem, e eu estava folheando aqui antes do nosso bate-papo, na primeira parte do livro você associa isso a ilustrações pessoais aos textos. Positivo, Nelson. A questão das ilustrações, ela dialoga muito com o público jovem, o público adolescente. A estratégia usada para ilustrar os poemas, usar as duas linguagens, né, tanto a literária quanto a visual, se mostrou muito positivo, porque você, além de materializar o que está escrito em forma de leitura, você ajuda com que a imaginação desse jovem, ou dessa pessoa, do leitor em geral, possa viajar junto com o poema. Ou seja, você coloca ali um cenário, você coloca ali personagens, você coloca ali interação entre os personagens e o texto. Então é como se fosse uma história em quadrinho. O leitor que tiver a oportunidade de dar uma olhada vai ver que ele é um formato muito próximo do quadrinho, sem, entretanto, deixar com que a linguagem poética seja subalternizada em relação às figuras, aos desenhos. Eles são, na verdade, complementares. Como você falou, é uma estratégia didática que nós usamos, foi positivo. No primeiro livro que eu lancei, eu também usei essa linguagem e consegui com que ficasse apresentável para todos os públicos, na verdade, usando a questão das ilustrações nos poemas. Aí, numa segunda parte, você tem os artigos, lógico, conteúdo sobre ética e, de certa forma, um resumo passando por diferentes momentos históricos sobre a história da ética. Isso, nós, no final do livro, dedicamos uma parte para colocar 2 artigos. Um mostra um panorama geral sobre a ética e algumas reflexões éticas nos dias de hoje, especificamente na realidade do Brasil. Nós colocamos aqui algumas definições de outros pensadores sobre ética, alguns contemporâneos, outros históricos. E essas definições sobre ética ajudam o leitor a ter uma visão um pouco mais qualificada sobre a ética. O segundo artigo, como você falou, é um resumo da história das teorias éticas no Ocidente. É difícil você colocar num livro com o formato que nós escolhemos uma história da ética, né? Mesmo porque existem livros e tratados sobre isso que são volumosos, né? Nós procuramos aqui então pegar os principais autores do Ocidente, né? Nós praticamente excluímos toda a produção do Oriente, desculpa, que é riquíssima. A gente pode pegar, por exemplo, a filosofia indiana ou filosofia chinesa, que tem tratados tão volumosos e importantes quanto as produções ocidentais. Mas não seria possível fazermos tudo isso. Então nós pegamos, seguindo mais ou menos o raciocínio da história da filosofia, desde os gregos antigos, passando pelo mundo romano, filosofia medieval, chegando à era moderna e, por fim, à era contemporânea, né, que permeou nessa história da filosofia também as reflexões sobre ética, que é o que nós colocamos aqui. Ou seja, o leitor vai ter a oportunidade de perceber que foi um problema que acompanha a humanidade desde as primeiras reflexões, desde as primeiras indagações, desde os primeiros passos do ser humano no planeta. Conviver em sociedade já é uma relação ética e moral o tempo todo. Sem dúvida. Eu vi a citação da Marilena Chauí aqui, entre vários autores. Isso. Que da sua experiência do histórico, lógico, como docente, certamente entraram nessas leituras. Colocamos a Marilena Chauí, tem aí do professor Mário Sérgio Cortella, tem aí da Márcia Tiburi. É interessante assim que as reflexões éticas foi conhecer as contribuições femininas no século XX, que até então nós excluíamos totalmente as mulheres dessas reflexões. Isso é um ganho enorme, a inclusão das mulheres nessas reflexões. Por isso que colocar essas autoras é fundamental para que o leitor saiba, né? Ele vai ver que uma parte do livro só tem homens opinando sobre o assunto. E a questão do século XX, com essa transformação, essa crescente dos movimentos feministas, vai ter uma participação significativa das mulheres, o que eu vejo como algo muito positivo que todos nós temos que
tá apoiando, tá ajudando, tá ser parceiro desses movimentos de emancipação feminina. Muito legal. A visão do autor Silvio Roberto Durante Sobrinho também sobre a sua posição política em relação à ética no sentido de democratizar a discussão do acesso à informação, independentemente da questão sexista também, por que não, né? Veja só, Nelson, é interessante quando nós fazemos esse tipo de reflexão. Volto agora um pouquinho para a questão da sala de aula, né? Nós falávamos no começo, a maioria desses contos a gente trabalhou com os alunos em sala de aula. A maior parte das reflexões que você tinha, e também quando ia se reproduzir algum desenho, ou, por exemplo, quando ia fazer uma releitura de algum texto, a contribuição das mulheres, das meninas, das alunas, elas tinham um enfoque muito diferente dos alunos. O que eu quero dizer com isso? Óbvio, todas as nossas diferenças de gênero, elas aparecem nesse contexto. Enquanto, por exemplo, os alunos, eles faziam temas mais gerais da sociedade, né? Como, por exemplo, como proceder no emprego, como proceder numa situação de disputa qualquer. As meninas, elas sempre questionavam sua própria situação em relação a machismo, em relação à violência, em relação à proibição de costumes. Ou seja, é uma reflexão, volto a dizer aqui para os professores que vão nos ouvir e nos assistir, que você pode usar não só na história, na filosofia, mas na literatura, que nós temos também ganchos para se fazer com o tema ética, para você usar também com filmes, para você usar com uma série de outras linguagens de comunicação, e extrair disso aí reflexões muito interessantes e positivas aí com seus alunos. Silvio Roberto Durante Sobrinho, obrigado por conversar conosco aqui, também dar a sua contribuição, além da sala de aula, com a publicação do Éticas Poéticas, Contos Poéticos, Textos e Ilustrações, que foi apresentado no Sarau do Viaduto, que é uma iniciativa, sobretudo, de vertente popular, que nós temos a obrigação de a missão pública também de incentivar e divulgar aqui na rádio e na TV Câmara. Nelson, eu agradeço o pessoal da Biblioteca Móvel Quinto Elemento, que são os organizadores do Sarau do Viaduto, que sempre tem uma parceria muito boa com os artistas aqui da cidade. A oportunidade que vocês da TV Câmara e da Rádio Câmara dão para o Sarau do Viaduto. Então, acho que são iniciativas assim que ajudam a produção de materiais como esse, como o Éticas Poéticas, onde você tem espaços de divulgação, de discussão sobre os temas propostos, que não é a arte por si só. É uma arte que tem por trás dela toda uma reflexão, todo um propósito, todo um objetivo de fazer com que valores não sejam apenas valores, mas sejam também ações de sabedoria prática para a vida das pessoas. Obrigado. E para você que queira conhecer o trabalho ou conversar com o professor, um bate-papo eventualmente, vamos, para você que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, citar o telefone de contato do Silvio Durante. É o 14997993421. Eu que cometi o erro do GC, então vou repetir o número aqui, é 14997993421. Obrigado, Silvio, por compartilhar conosco desse conteúdo. Eu que agradeço a todos os profissionais aí da TV e da Rádio Câmara, em especial para você, Nelson, que também tem um viés artístico, que também sempre leva aí nas suas apresentações cunhos reflexivos, e agradeço a oportunidade e um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara, aqui na companhia da Carol Garcia e do Rafael Maruba. Até o nosso próximo encontro.